Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, a continuidade do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmo. Estamos dando início aqui à nossa terceira aula, onde iremos finalizar esse primeiro capítulo da parte teórica, certo? Esse curso tem como base a apostila de Sistemas de Informações da Universidade Unifavene, que é onde eu estudo. E eu faço esses vídeos, além de ser tipo um reforço para me reforçar meu aprendizado, é também para quem quiser tirar alguma dúvida, que adquirir algum conhecimento, pode assistir e comentar os vídeos, tá ok? Então, após essa terceira aula, eu vou para o questionário, vou responder o questionário, que será a quarta aula, será respondendo o questionário. Vamos dar continuidade. Para podermos usar as variáveis, precisamos inicialmente criá-las. Em programação, a criação de uma variável é chamada de declaração de uma variável, que pode ser comparado ao ato de etiquetar pequenas gavetas para organizar diversos itens, certo? A ideia de quando a gente fala em declarar uma variável, fala-se em criar, certo? Vamos declarar uma variável do tipo inteira, numeral skin 10, né? Uma variável. A gente também tem que dizer o tipo daquela variável, porque a gente não pode usar uma variável do tipo string, que é tipo caracteres, misturado com números, certo? Mais para frente, quando a gente programar, a gente vai ter um conhecimento realmente, conseguir diferenciar os tipos de variável, vai entender bem melhor, né? Vamos dar continuidade. A grande ideia por trás das variáveis é que cada uma delas tem um nome e um tipo. Assim, somente os dados daquele tipo podem ser colocados nas suas respectivas variáveis. Não daria para colocar um grampeador em uma gaveta etiquetada como canetas. Veremos mais detalhes sobre variáveis adiante. Com as variáveis e os comandos, podemos formar as instruções ou expressões. Uma expressão é uma combinação de variáveis com comandos e operadores. Já uma instrução é uma operação única, que é executada pelo processador do computador. Assim, o programa de computador é formado por várias instruções. Em resumo, as instruções são formadas por comandos ou variáveis. Todas essas ferramentas são usadas para escrever um programa, utilizando o conceito de algoritmo, né? Então, para se escrever um programa, a gente precisa de variáveis, instruções e comandos. Representação de algoritmo. Como foi visto, um algoritmo é um conjunto de passos para que uma tarefa seja realizada. Esses passos são organizados de forma lógica, a fim de se chegar ao objetivo final. Existem várias formas de se representar um algoritmo. Até agora usamos o português para isso, mas existem representações gráficas, fluxogramas e diagramas de Chapman. Vamos representar o algoritmo do saque usando um fluxograma, certo? Próximo slide a gente vai ver um fluxograma de um diagrama de saque. Aqui ao lado a gente consegue ver o fluxograma, né? A gente tem o início, o usuário solicita os dados, após solicitar o dado, solicita uma operação, aí aqui a gente tem uma decisão, se for sacar, verdadeiro, então vem para cá, solicita o valor a ser sacado, aqui a gente tem duas decisões. Se o saldo for suficiente, se esse bloco for verdadeiro, ele vai entregar o valor solicitado. Se esse bloco for falso, mostrar a mensagem saldo indisponível e após finalizar a operação, da mesma forma, entregar o valor solicitado e finalizar a operação. Você percebe que para códigos curtos, pequenos como esse, o fluxograma ele é bem intuitivo, né? Você consegue entender bem melhor o algoritmo. As representações gráficas são mais fáceis de entender, devido à sua própria natureza. A lógica envolvida fica mais clara,
Porém, é preciso que se aprenda a padronização dos itens para ser usado. Por esse motivo, ao longo desse livro, usaremos o português para a representação de algoritmo, né? Ao longo dessa apostila, que esse texto eu tirei da apostila, a gente vai continuar usando o português. Tá ok? Bom, para finalizar aqui, a execução de um programa, ou compilação e interpretação. Vamos lá. Bem, já sabemos que um programa é um conjunto de instruções que são entregues ao computador para que ele realize determinada tarefa. Essa ação de realizar uma tarefa em computação chama-se de execução de um programa. E existem duas maneiras de um programa ser executado. Antes de passarmos para essa etapa, é importante dizer que o algoritmo, mesmo padronizado, ainda não está escrito em uma linguagem que o computador entenda. A gente sabe que o computador só entende zeros e uns, né? A tal linguagem de máquina, 0 e 1. Existem várias linguagens de computador, C, Java, Python, entre outras. Então, o processo desenvolve um programa, passa por essas etapas, certo? A gente cria um programa em uma dessas linguagens e é compilado e transformado em linguagem de máquina. Vamos entender agora o passo a passo da criação de um algoritmo. A gente primeiro tem que entender o problema ou tarefa que queremos que o programa execute. Logo após que a gente entende o problema, a gente desenvolve o algoritmo de como solucionar esse problema, né? Escrevemos esse programa em uma linguagem de programação. Esse arquivo com algoritmo escrito em uma linguagem de programação é chamado de código-fonte. Enviamos o código-fonte que o processador execute e compila a interpretação. Certo? A gente escreve esse programa numa linguagem mais próxima da gente, que a gente tenha uma melhor compreensão, e o compilador transforma em uma linguagem de máquina. Existem outras formas, certo, de programar. Você pode programar direto em linguagem de máquina, só que para isso você precisa ter um conhecimento muito grande e é muito mais complicado, certo? Você programar em linguagem de máquina dita. Por isso a gente prefere sempre compilar. Pronto, agora a gente vai para a atividade da da Unifavene. E vamos responder o questionário. Espero que tenham gostado, curtido e compartilhem o vídeo. Até o próximo.